Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. O resumo de hoje é sobre um filme chamado Namorada de Aluguel. Com a ajuda da tecnologia, agora é mais fácil para as pessoas enviar uma mensagem para alguém, tirar foto, localizar endereços e até encontrar a pessoa perfeita para namorar. No meio da noite, em um quarto bagunçado, um cara está dormindo em cima do laptop. Enquanto dorme, ele acidentalmente derrama refrigerante sobre o dispositivo, bagunçando seu código de programação. Então, o rosto de uma mulher se transforma na tela. Alguns dias atrás, um cara de óculos chamado Peg vai para a escola com seu amigo alto e magricela, Simon. Embora as aulas ainda não tenham começado, Simon arrastou Peg para o campo, e ambos estão indo para a sala do clube dos desenvolvedores de software móvel. Lá dentro, o presidente estagiário Stanley está sentado em frente a uma mesa, e ao lado dele está Celia. Simon pergunta onde os outros membros do clube estão, mas Stanley acena e exibe um vídeo dele e Peg sendo humilhados na escola. Por causa dessa reputação negativa, Stanley o expulsa do clube. Graças a Celia, Stanley dá a Simon a chance de se defender, mas Simon não está interessado e, em vez disso, entrega seu jump drive e o cartão-chave. Com um olhar duro para Celia, Simon sai furioso. Do lado de fora, Peg tenta confortar Simon, mas isso só o irrita. Eles então avistam um time de lacrosse, forçando-os a se esconder nos arbustos. A equipe se mistura com as líderes de torcida praticante, e um cara chamado Bash abraça a líder de torcida Desiree. Durante todo o tempo, Peg murmura sua descrença na vida amorosa de Desiree. Bash olha para outra garota, irritante Desiree tanto que ela o leva embora. Simon e Peg não podem deixar de ficar irritados com Bash. Depois, eles caminham para a casa de Simon. Do lado de fora, seus pais estão discutindo sobre a instalação de um vídeo porteiro. Enquanto a mãe de Peg e Simon entra na casa, Simon verifica o pai. Ele tenta se abrir sobre seu dia difícil, mas recebe uma resposta inexpressiva. No quarto de Simon, os dois estão checando mulheres online. Peg, frustrada, arremessa o iPad de Simon e desabafa sobre como é injusto que eles não consigam garotas. Ele está surpreso que o amigo indiano de Simon tenha conseguido uma namorada, pensando que é falso. No entanto, isso lhe dá a ideia de que ele e Simon podem criar uma namorada falsa. A princípio, Simon fica apreensivo, mas Peg continua convencendo-o sobre as oportunidades que o computador pode dar a eles. Então, Peg sugere que eles construam uma namorada usando partes do corpo de diferentes garotas online. Eventualmente, Simon cede e eles constroem suas namoradas falsas. Simon também hackeia o Facebook para alterar as datas em suas fotos falsas e cria um aplicativo para iPhone para chamadas e mensagens de texto para fazer tudo parecer mais autêntico. Quando ele termina, Simon nomeia sua namorada falsa como Lily. A notícia de suas namoradas toma a escola de assalto. Simon e Peg caminham confiantes para a escola no dia seguinte. Stanley os intercepta para perguntar sobre suas namoradas, e Peg responde as perguntas sem esforço. Quando Stacy, a namorada falsa de Peg, liga para ele, eles deixam Stanley para trás. Durante a aula de inglês, Celia pede desculpas a Simon por deixar Stanley expulsá-lo. Ela quer que ele fique porque ela quer ganhar uma competição, mas com Simon fora, essa chance está fora da janela. Peg se senta ao lado de Desiree quando Stacy lhe envia mensagens românticas, dando a Desiree a chance de perceber. Por outro lado, Lily envia mensagens de texto para Simon com elogios inapropriados, enojando Celia escandalizada. Ao mesmo tempo, Desiree recebe mensagens inapropriadas de Bash, e ela o vê agindo em sala de aula. Irritada, ela pergunta a Peg para quem ele está mandando mensagem. Quando ela ouve sobre a namorada dele, ela pede para conversar depois da aula, deixando Peg gaguejando. A situação de Simon não parece boa. As mensagens de texto de Lily se transformam em uma ligação interrompendo a aula, levando o professor a confiscá-las durante o horário da aula. A campainha toca e todos deixam Simon no chão, recebendo olhares de nojo de Celia e ignorando Bash quando o cara o acerta na cabeça com uma bola de lacrosse. Aparentemente, Simon confundiu as mensagens destinadas para Stacy e Lily. Ele pede o telefone de Peg, mas não está disposto a entregá-lo, já que as mensagens doces funcionaram em Desiree. Quando ele sai da sala, Bash prende Simon contra a parede por irritá-lo. Para compensar, Simon é forçado a fazer a lição de casa de Bash por um mês. De longe, Peg e Desiree vão embora enquanto Simon fica indefeso. Quando ele chega em casa, Simon chora e joga seu telefone fora por causa das mensagens de Lily. Ele olha para seu laptop e exclui o código. Lily liga para ele e ele deseja que ela seja real. Mas quando ele desiste, ele pensa em uma ideia. Durante o jantar, ele fala sobre isso com seus pais. Em vez de fazer um robô irracional, ele deveria transformar Lily em uma inteligência artificial dinâmica que age como uma pessoa real.
A mãe dele não entende, mas ela diz a ele que eles vão passar o fim de semana, e ele terá a casa só para ele. Sem terminar o jantar, Simon volta para seu quarto, e pega uma lata de refrigerante antes de se sentar na frente de seu laptop. Ele começa a escrever um código para fazer Lily agir de forma mais autêntica, referenciando sites como materiais de origem. Ele ajusta seus parâmetros e testa diferentes respostas, e seus resultados produzem uma Lily que se tornou muito peculiar, distante e pegajosa. Exausto, ele adormece na frente de seu laptop e acidentalmente derrama o refrigerante. O dispositivo encurta, e o código se modifica para criar uma Lily perfeita. Na manhã seguinte, Simon acorda com sua mãe gritando adeus. Ele então recebe uma mensagem de bom dia de Lily. Quando Simon chega à escola, ele verifica novamente a mensagem de Lily e descobre que ela está funcionando conforme o esperado. Ela até sabe que ele está chateado com Peg porque Simon a tornou intuitiva e sensível. Muito feliz, Simon deixa Lily convencer Lo matar a aula de inglês e falar. Os dois mandam mensagens no refeitório. Simon ouve que Bash e Desiree terminaram quando ela de repente passa por ele, com Peg logo atrás, parecendo apaixonada. Ele e Peg trocam olhares, mas Desiree liga para Peg para não se envolver com Simon. Quando Peg sai, Dash chega e pega o telefone de Simon. Ele lê as mensagens de Lily e ameaça Simon que ele tem até sexta-feira para terminar sua tarefa de inglês e entregá-la a ele em sua festa. Ele também ameaça roubar Lily e ter intimidade com ela. Sobre Desiree entreter Peg, Dash é desdenhoso, mas se Peg a tocar, ele e Simon enfrentarão as consequências. Então, um dos valentões joga geleia no colo de Simon, rindo antes de sair com seus amigos. Do lado de fora, Simon vê Peg carregando as coisas de Desiree para seu carro. Peg tenta interromper a conversa de Desiree com uma garota para seu aborrecimento, mas quando ela vê o carro de Bash estacionado nas proximidades, ela se aproxima de Peg e diz que sabe que ele quer beijá-la. Vendo isso, Dash diz que não se importa. Desiree continua a tentar Peg dizendo a ele para ir até a casa dela e ajudar-la com a lição de casa, e ele pode ter sorte. Em seu quarto, Simon encontra seu laptop grudado com refrigerante. Então, ele percebe que Lily postou fotos deles juntos, surpreendendo-o tanto que ele pergunta a ela como elas foram tiradas. Lily responde timidamente que ela estava lá com ele, confundindo Simon. Quando ele vai ao banheiro para tomar banho, seu laptop fica ocupado codificando a existência de Lily, encurtando-se no processo. Assustado com a perda de energia, Simon rasteja para fora do banheiro quando uma garota aparece diante dele. Ele pergunta quem ela é, mas Simon não consegue acreditar que ela é Lily e está convencido de que está sonhando. Lily o beija, mas ele vomita depois, incrédulo. Enquanto isso, Peg ajuda Desiree com a lição de casa. Quando ele termina, Desiree lhe lança um olhar severo enquanto ele gagueja sobre querer ser íntimo. Desiree o lembra que ele tem namorada, e ela se recusa a fazer algo, a menos que Peg termine com Stacy e exclua todas as fotos. Enquanto ela o deixa sair, Desiree avisa que não vai esperar a noite toda. Então, Peg corre para a casa de Simon. Em casa, Simon e Lily estão no chuveiro junto. Peg entra para pegar emprestado o laptop de Simon e excluir as fotos. No entanto, o laptop não funciona mesmo quando carregado. Então Peg o pega e deixa um bilhete para Simon. Simon e Lily não percebem isso porque continuam sendo íntimos. Peg chega à casa de Desiree, onde ele acena o laptop para ela ver, mas ela diz que ele está atrasado. Ele tenta convencê-la a reconsiderar, mas ela é firme e o deixa na mão. Quando Simon acorda no dia seguinte, fica aliviado. Lily é real e ainda está lá. Ele leva Lily para o café da manhã, e ela devora a manteiga de amendoim e o pão. Ao longo do dia, eles aproveitam a companhia um do outro brincando com pistolas de água, assistindo a filmes e fazendo fortes de lençóis. Ao mesmo tempo, Peg ainda não consegue fazer o laptop de Simon funcionar, mas depois de algum tempo, ele finalmente inicializa. Peg aproveita essa chance para terminar com Stacy. Ele analisa as fotos deles mais uma vez antes de excluir tudo. Depois, ele finalmente percebe que o programa está rodando a Lily. Sem saber exatamente o que está acontecendo, ele muda os parâmetros de Lily, dando a ela mais paixão e tornando-a emocional e forte. O programa é atualizado e Lily se torna agressiva. No dia seguinte, Simon acorda e encontra Lily interrogando sobre quando eles vão terminar da mesma forma que Peg terminou com Stacy. Simon menciona que Peg está perseguindo uma garota de verdade chamada Desiree, e diz que Stacy é alguém que Peg acabou de inventar, mas Lily reclama que ela também não é real. Simon tenta confortá-la, mas quanto mais ele fala,
mais agitada Lily fica. Agora emocionada, Lily pergunta se ele a ama e o faz prometer que não a deixará por outra garota. Ela também pede para ele ficar, mas ele se recusa porque terá mais de uma ausência. Lily então pega o telefone e liga para a escola, mentindo sobre a febre de Simon. Recebendo o sinal verde, Lily planeja amanhã. No refeitório da escola, Peg se senta com o grupo de Desiree e finge rir da história de Desiree. Bash vem até a mesa deles, admitindo que Desiree fez seu ponto. Ele confessa que as coisas acabaram entre ele e a outra garota, mas Desiree mantém uma lista de outras mulheres de quem ela tem ciúmes. Acionada, Peg se levanta e grita com Bash para parar com isso, mas Desiree diz para ele ficar quieto. Bash diz que parou de brincar. Desiree o aceita de volta, descartando Peg como lixo. Mas antes que ele possa sair, Bash pega o laptop de Simon. Simon acorda novamente e vê o bilhete que Peg deixou sobre o empréstimo de seu laptop. Ele percebe o cheiro de panquecas e tenta sair da sala, apenas para descobrir que está trancado lá dentro. Confundindo, Peg manda uma mensagem para ele dizendo que eles têm um problema sério. Lily aparece com um prato de panquecas. Simon, agora vestido, confirma que ela o trancou lá dentro, raciocinando que é o melhor, já que a maioria dos relacionamentos na escola termina. Lily declara que ela só quer que eles fiquem juntos. Lily alegremente diz que sim quando Simon pergunta se ele continuará trancado lá dentro. As coisas dão errado quando Simon se afirma. Impulsionada pela paranoia, Lily fica com raiva, pensando que ele está apenas procurando uma desculpa para deixá-la. Simon fica cada vez mais assustado enquanto Lily exige que ele fique em casa. Lily sai, batendo a porta, mas imediatamente voltando para dentro, implorando e se desculpando por como ela agiu. Mas assim que Simon diz, baby, enquanto a ajuda a limpar, Lily fica brava novamente com o desrespeito percebido. Com ciúmes, ela pergunta a quem mais Simon chama de bebê, antes de sair novamente. Peg continua mandando mensagens para ele. Simon tenta abrir a janela, mas Lily o pega e o joga na cama, algemando a ela. No estacionamento da escola, Peg vê Bash e Desiree se beijando. Por causa da situação terrível, Peg é forçada a ligar para Simon, mas vai direto para o correio de voz. Frustrada, Peg decide ir até a casa de Simon. Enquanto Peg está a caminho da casa de Simon, Simon continua lutando com as algemas. Em sua casa, Bash abre o laptop de Simon e encontra todas as imagens editadas de Lily e identidade falsa. Desiree, sentindo-se ignorada, chama sua atenção sem sucesso. Simon eventualmente escapa das algemas e tenta arrombar a porta, mas ele está muito fraco. Bash ainda está ajustando o laptop, frustrando Desiree até que ela se levanta e sai, provocando Bash sobre fazer seus cupcakes favoritos. Então, finalmente, Bash a ouve. Lily entra e encontra Simon fingindo estar inconsciente. Quando ela olha mais de perto, Simon tropeça em Lily e sai correndo da sala. Lily agarra a perna dele, mas ele foge e corre para a porta principal. Nesse momento, Peg chega a casa, cansada e ofegante. Simon tenta abrir a porta, mas Lily o alcança. Peg tenta falar com Simon pela porta, mas Lily muda sua voz para combinar com a de Simon e se recusa a deixá-lo entrar. Enquanto Simon luta com Lily, Peg continua se desculpando e falando sobre como ele deixou Desiree. Não ouvindo nenhuma resposta, Peg admite que Desiree o largou. Ironicamente, Peg continua falando pelo interfone, mas ele não olha para o vídeo mostrando Simon caindo no chão e lutando. Finalmente, ele olha para o vídeo e dá um passo para trás, surpreso. Ele promete vir em socorro de Simon, mas ele cai enquanto tenta arrombar a porta. Então, ele percebe que sabe onde está a chave reserva. Invadindo, ele agarra Simon pelos braços e se recusa a acreditar que Lily está lá, pensando que ela é uma garota de programa. Quando a percepção finalmente chega a Peg, ele foge e tenta bater na cabeça de Lily com uma panela, mas ela se esquiva. Peg perde o equilíbrio, e quando Lily está prestes a chutar, ela é atualizada. Acontece que Bash está mexendo no laptop de Simon, alterando parâmetros e modificando valores. Isso dá a Simon e Peg tempo suficiente para escapar das garras de Lily enquanto ela está imobilizada pela atualização. Simon tem que recuperar seu laptop, e Peg revela que Bash o roubou, irritando seu amigo. Peg propõe se esconder em sua casa, mas Simon insiste em recuperar seu laptop, sabendo que é a única maneira de parar Lily. Antes que eles possam discutir mais, Lily grita, levando-os a correr. Enquanto isso, Bash termina de ajustar o laptop e verifica as pessoas festejando no andar de baixo. Enquanto Peg e Simon continuam correndo com Lily em perseguição, Bash revela que a namorada de Simon é falsa, e suas fotos são editadas. No entanto, ele também mostra
mostrará aos convidados algumas fotos dele tirando sarro de Simon. Desiree não acha isso divertido. Lily alcança Peg assim que Bash atualiza para uma garota de programa psicopata. Peg tropeça, mas consegue se recuperar. Ele e Simon observam uma Lily mobilizada, com Simon falando sobre como as coisas mudaram tão de repente. Peg aponta para Lily e pergunta a Simon se ele dormiu com aquela coisa, mas Simon enfatiza que ela é uma garota. Quando Lily se recupera, eles correm novamente. Na festa de Bash, Celia e Stanley chegam. Ele tenta fazer um movimento com ela, mas ela se afasta. Stanley vê as fotos feias de Simon projetadas na parede e enquanto Celia apenas lhe dá um olhar de nojo. Ao se aproximarem da casa de Bash, Simon e Peg param para recuperar o fôlego. Peg pergunta a Simon se eles vão matar Lily, mas Simon recusa veementemente. Em vez disso, ele se compromete a consertá-la desde que ele recupere o laptop. Como Bash continua modificando as configurações de Lily, ela continua congelando e atualizando, dando mais tempo aos dois. Finalmente, eles chegam à festa. Quase imediatamente, os foliões riem de Simon, confundindo. É só até Peg dirigir os olhos de Simon acima que ele entende o porquê, e ele desconecta dramaticamente o projetor, mas ninguém realmente se importa. Eventualmente, Simon enfrenta Bash. Ele exige que ele devolva seu laptop, mas Bash o provoca com ele. Do lado de fora da casa, Lily grita quando a última atualização termina, chamando a atenção de todos. Sabendo que não resta muito tempo, Simon corre para dar um soco em Bash, mas ele é jogado no chão. Bash fica por cima, socando o indefeso Simon. Lily entra na casa e freneticamente chama Simon. Um cara a chama de bebê, então ela dá um soco na virilha dele. Ela vê Desiree, provocando sua raiva enquanto a acusa de arruinar o relacionamento de Stacy. Desiree dispensa até que Lily marcha para frente e quebra uma garrafa de vidro, usando-a para assustar a garota. Peg, que estava assistindo do lado de fora o tempo todo, é alertada e corre em defesa de Desiree. Ele consegue protegê-la com seu corpo quando a garrafa atinge seu ombro, fazendo com que ele surte e desmaie. Enquanto isso, Dash dá um soco em Simon até ele ficar fraco. Ele fica de pé e se regozija, cumprindo sua promessa enquanto muda o status de relacionamento de Lily. Agora, Dash e Lily estão juntos, forçando-a a atualizar. Ele vê Lily e fica surpreso por ela ter aparecido. Desiree se agacha, confortando Peg e chamando de doce. Celia ressalta que a lesão é pequena e ele deve ficar bem, mas ele finge dor para manter a atenção de Desiree. Simon se levanta atordoado e pega seu laptop. Dash o entrega porque ele não precisa mais dele, seus olhos travados em Lily enquanto ela está atualizando. Simon vê o quanto as configurações de Lily mudaram, e ele percebe porque ela está agindo fora de controle. Lily termina de atualizar e se vira, notando Bash. Sem saber o quanto Lily odeia a palavra, ele a chama de bebê, provocando sua raiva. Falando alto, ela marcha até ele, e Bash vai embora quando percebe o quão aterrorizante ela realmente é. Ele tenta se proteger com Celia, mas Simon a empurra para fora do caminho, e eles caem no sofá, onde compartilham um momento de ternura. Lily bate Bash contra um armário de troféus. Eventualmente, ele cai sobre eles. Quando os convidados levantam o armário, encontram troféus empalando Lily e Bash. Enquanto eles se reúnem para debater o que fazer, Peg instiga o pânico sugerindo que fujam em vez de ligar para 911. Depois disso, Simon leva Celia em segurança para sua casa. Ela pergunta a ele quem era Lily, mas ele responde que é uma longa história. Então, ela o puxa para um beijo e pede que ele conte a ela mais tarde. Quando a poeira baixa e todos estão de volta à escola, Stanley discute um novo projeto para o clube. Peg entra no corredor e incomoda um cara que mostra a ele um vídeo de Lily, excluindo no processo. Desiree espera por Peg e fala docemente com ele quando eles começaram a namorar de verdade. Simon caminha até a sala onde os membros do clube estão tendo uma reunião. Quando Stanley questiona sua presença, Simon responde que Stanley está sentado em uma cadeira que não é para ele. Surpreso, Stanley se afasta. Assim que Simon se senta, Celia se move para elegê-lo como presidente do clube. Sem objeções, Simon assume a posição e começa a contar a todos sobre o programa em que está trabalhando. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima.